A Polícia Federal deflagrou operação para coletar mais provas para a investigação de desvio de dinheiro público federal. O inquérito descobriu a atuação de uma organização criminosa aqui em Sergipe e outros estados. Nesta quarta-feira, policiais federais cumpriram mandados judiciais em municípios sergipanos, na Bahia, Alagoas e no Rio Grande do Sul. Foram 5 ações executadas pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Palude, que começou em 2020 na apuração de desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da Covid-19. À época, o município de Pacatuba estava na mira da Polícia Federal. A PF descobriu a atuação de uma associação criminosa que teria lucrado mais de 1 milhão com o dinheiro da pandemia. Com esse aprofundamento das investigações, nós confirmamos a prática de fraude no desvio desses recursos encaminhados para o enfrentamento à Covid e, além disso, nós identificamos a existência de uma organização criminosa, que por trás dessas fraudes havia uma organização criminosa que já atuava há pelo menos 10 anos aqui no estado. E com essa identificação desses membros, na segunda fase que ocorreu no ano passado, em agosto de 2022, foram inclusive presos 8 membros dessa organização. Só que, em seguida, nós identificamos outros fatos criminosos que estariam relacionados com esse grupo. Ou seja, a atuação desse grupo em outros municípios, bem como outros crimes por eles praticados. 8 pessoas foram presas na primeira fase dessa operação, mas as ações da associação criminosa não pararam. Segundo a Polícia Federal, nos últimos 2 anos, o grupo teria lucrado em torno de 45 milhões. Dinheiro fruto de contrato com gestões públicas em Sergipe, Alagoas, Bahia e Rio Grande do Sul. Identificamos que nos últimos 2 anos e 10 meses houve registro de contratações dessas empresas com o poder público, tendo havido recebimento de valores aproximadamente de 45 milhões de reais. Aqui no estado, a operação foi deflagrada em Aracaju, na Barra dos Coqueiros, São Domingos, Itabaiana e Lagarto, onde uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo e 78 mil em espécie foram apreendidos junto com celulares e equipamentos eletrônicos. Houve uma prisão em flagrante em razão do porte de arma de fogo, da posse de arma irregular de arma de fogo. Então, nessa fase da investigação, além dessa atuação junto a municípios, foram também cumpridos mandados a respeito de outros crimes praticados pela organização criminosa. Então, dessas 5 ações, 2 delas foram dirigidas à atuação da organização diretamente a municípios e 3 outras de uma maneira mais abrangente, relativas a outros crimes praticados pela organização. Nós temos aí crimes contra o sistema financeiro nacional. Identificamos que essa organização criminosa, como forma de atender anseios pessoais, como também obtenção de capital de giro para a manutenção da própria organização criminosa, eles contratavam e destinavam ilicitamente, fraudulentamente, o resultado dessas contratações de financiamento. Então, eles se dirigiam a instituições financeiras oficiais, obtinham financiamentos, mediante a apresentação de documentos falsos. Em seguida, esses recursos eram aplicados em finalidades diversas daquelas para as quais foram contratadas. E identificamos essa forma de obtenção de capital de giro, como também a atuação da organização junto a agiotas. Segundo a PF, a associação criminosa tinha capital de giro para participar de licitações públicas. O personagem principal do caso, o comandante da organização, seria responsável por 17 empresas, todas em nomes de laranjas. Nós identificamos que essa organização criminosa, seu principal líder, ele dispõe de aproximadamente 17 pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas, de maneira geral, elas possuem como objeto social a prestação de serviços públicos. Então, eles se aproximam do poder público, oferecem os seus serviços que envolvem aí a confecção e participação completa ou parcial em procedimentos licitatórios, para assim permitir o direcionamento daquele certame e permitir, ao final, consequentemente, o desvio de recursos públicos. Então, são empresas pertencentes ao mesmo grupo criminoso
que são cedidas, fornecidas ao poder público como forma de desviar os recursos. A investigação de mais de 3 anos contou com uma troca de informações com a Controladoria Geral da União, parceria com a PF que é comum em casos de desvios de verbas públicas. A participação da CGU ela é imprescindível nesse tipo de trabalho, porque a CGU está ali nos fornecendo praticamente os indícios, a materialidade no que diz respeito ao desvio de verbas. Quanto à parte de lavagem, então aí a gente já vai para as quebras de sigilo bancário, sigilo fiscal, o que exige mais da equipe policial. Esse tipo de trabalho que a gente vê o resultado aparecendo quando da deflagração, envolve um comprometimento da equipe e da autoridade policial, muitas vezes por meses e anos, porque é um trabalho bastante minucioso. A Polícia Federal não informou os nomes nem as funções dos investigados.